irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é o dia que o Senhor fez, o dia para adorar, louvar e engrandecer o seu santo nome. Então é com essa alegria que nós vamos iniciar o nosso culto de hoje, louvando e agradecendo e exaltando o nosso Deus. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou por tua graça. Tua graça. Olá amigos, olá irmãos, olá amados da Igreja Evangélica Batista Moriá. A todos aqueles que nos dão a alegria de estarmos juntos para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Eu gostaria de deixar nesse instante um texto de Malaquias 3, de 16 em diante, que diz o seguinte: Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve.
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Que palavra profunda. Esses dias, dia 5 de setembro, para ser mais exata, o pastor Elias pregou sobre o valor do servo, sobre o valor que nós temos. E essa palavra também vem muito de encontro a isso. Olha só a diferença que faz. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Que privilégio, não é mesmo? Vamos agradecer a Deus por este tão grande privilégio? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai de amor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome que é santo, santo, santo. Senhor, nos ajude a termos a confiança, a estarmos felizes por sermos tesouros particular, porque o Senhor tem um memorial escrito, Senhor, para tudo quanto fizermos aqui na terra, ó Pai. Que possamos andar na Tua presença, com temor, com fé e com amor, ó Deus, ajudando a todos aqueles que de nós se aproximam e levando a Tua palavra a todos os corações que de nós tem se achegado, Pai. Abençoa a nossa família, abençoa a família Moriá, abençoa todos que estão sofrendo, que passaram por perdas, por tristezas e por dores, ó Pai. Derrama o Teu consolo e o fortalecimento do Teu Espírito Santo sobre cada coração e nós Te agradecemos e Te louvamos e oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, queridos irmãos, amigos da nossa família Moriá. Nós vamos a mais um estudo de um personagem bíblico. Hoje vamos estudar o carcereiro de Filipos. A cada dia Deus tem falado muito ao meu coração quando nós lemos as histórias, quando nós vemos os relatos das pessoas que estão registradas na Bíblia. E eu espero que nesse dia, nesse momento, Deus fale muito ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu, e que nós possamos entrar nessa história, deixar o nosso coração aberto e disposto a entender o que Deus tem para o nosso coração neste momento. O nosso personagem, o carcereiro de Filipos, nós não sabemos o seu nome, a sua história está relatada no livro de Atos, no capítulo 16, o mesmo capítulo onde está relatada a história de Lídia, a vendedora de púrpura, que foi recentemente tratada com a nossa querida irmã Estela. Ele era de Filipos, então, uma cidade importante da Macedônia, e a sua profissão era carcereiro. O carcereiro, ele tinha como responsabilidade vigiar e guardar os presos, os presidiários, os criminosos.
Então, para essa função, havia algumas exigências. Ele tinha que ser um homem forte, corajoso, atento, muito atento, né? E rigoroso com as normas, com as regras. A depender do tipo de presa, então, talvez ela até devesse usar em algum momento a força física. Os carcereiros que falhavam na guarda dos prisioneiros, eles eram condicionados a pagarem a mesma pena que foi atribuída ao prisioneiro. Então, se o carcereiro deixasse um fugitivo, né, deixasse um criminoso escapar, ele teria que receber a mesma pena que aquele fugitivo recebeu. E se fosse pena de morte, inclusive, ele morreria recebendo a mesma pena. O carcereiro de Filipos, ele tinha uma família. Nós não sabemos quais eram os graus de parentesco de sua família, mas possivelmente uma família numerosa. E esse carcereiro, ele recebeu uma incumbência muito importante, expressa, uma determinação expressa, que era de vigiar Paulo e Silas, que foram presos. Bom, Paulo e Silas, eles foram presos por terem expulsado um espírito perturbador de uma mulher adivinhadora que o seguia por alguns dias. Acontece que essa mulher, ela dava muito lucro aos seus senhores com atividade de adivinhação. E como o espírito foi expulso, ela não pôde mais adivinhar e, consequentemente, dar esse lucro para aquelas pessoas que exploravam o seu serviço. Revoltados, esses senhores levaram Paulo e Silas aos magistrados, fizeram queixas dele e alegaram que eles perturbavam a cidade e traziam ensinamentos que não eram próprios dos romanos, ou seja, estavam pregando o evangelho. Então, por isso, Paulo e Silas foram levados, né, à prisão, foram açoitados com muitos açoites e ficaram sob os cuidados desse carcereiro, nosso personagem. E esse carcereiro recebeu ordens expressas dos magistrados que eles deviam guardar, que ele devia guardar Paulo e Silas com toda a segurança. E assim ele fez. Ele prendeu Paulo e Silas num lugar mais interno da prisão, de mais difícil acesso, e além disso, prendeu os pés deles no tronco. Porém, no seu plantão noturno, por volta da meia-noite, houve um terremoto. E esse terremoto fez com que os alicerces da prisão se rompessem e as portas se abrissem, tornando assim todos os que estavam presos, sob seus cuidados, totalmente soltos. Como ele estava dormindo quando aconteceu isso, ele acordou assustado, desesperado, e resolveu tirar a sua própria vida ao imaginar que os presos haviam fugido. Mas ele foi alertado por Paulo que isso não seria preciso, porque ele e os demais prisioneiros estavam ali. E aí, diante disso, né, ele perguntou a Paulo o que ele precisava fazer para ser salvo. E Paulo explicou que ele deveria crer no Senhor Jesus e assim ele seria salvo, ele e a sua casa. Totalmente transformado, o carcereiro passou de torturador a cuidador, lavou e tratou as feridas de Paulo e Silas, serviu uma refeição para eles e foi batizado no meio da noite juntamente com a sua família. Bom, agora então vamos às lições que aprendemos com o carcereiro de Filipos. A primeira lição: Deus tem um socorro disponível, mesmo quando tudo indica que a única saída é tirar a própria vida. Vamos ao texto em Atos 16, 26 a 28. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não, não faça isso, estamos todos aqui." Irmãos, o carcereiro sabia que a sua situação era bastante delicada. Ele cometeu um erro, uma falha. Ele havia recebido uma ordem expressa de que deveria redobrar os cuidados com aqueles prisioneiros. Mas o que aconteceu? Ele dormiu no serviço, ele não sabia dar conta de onde estariam os prisioneiros, ele viu as portas da cadeia abertas, então ele pensou: não vou ter como dar conta, não sei onde esses prisioneiros foram parar. E terceiro, ele sabia que ele sofreria uma penalidade severa, porque era assim que acontecia com os carcereiros que falhavam na sua missão. Frente àquela situação de total desespero, ele enxergou apenas uma saída: tirar a sua própria vida. Ele desembainhou a espada e ele ia se matar.
No mês de setembro, todos nós temos visto, os irmãos já viram em algum momento, existe a campanha do Setembro Amarelo, que foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina. E essa campanha do Setembro Amarelo é justamente para organizar ações de prevenção ao suicídio. E pensa em ações de proteção para a sociedade para reduzir os índices de suicídio. Anualmente, no Brasil, são mais de 13 mil pessoas que tiram a sua própria vida. E esse número ele tem aumentado bastante, especialmente entre os jovens, sendo aí entre terceira e quarta causa de morte entre jovens, e aumentado também entre idosos. Aproximadamente 17% das pessoas ou pensam ou já pensaram em algum momento da sua vida de tirar a própria vida. Então é um fenômeno que é presente na história da humanidade, em todas as culturas. É um comportamento determinado por fatores diversos, resultado de uma interação de fatores psicológicos, biológicos, genéticos, culturais, socioambientais, que traz uma consequência final de uma série de fatores que acontecem ao longo da vida de um indivíduo. Está fortemente ligado aos transtornos psiquiátricos, sendo os mais comuns a depressão, o transtorno bipolar, alcoolismo, uso ou abuso de dependência de drogas, transtorno de personalidade. E esses são as causas de mais de 95% dos casos. Então, os transtornos psiquiátricos são responsáveis aí por mais de 95% dos casos de suicídio, ou esses casos estão relacionados aos transtornos psiquiátricos. Mas existem pessoas que se suicidam por outros fatores também que estão associados, como a desesperança, o desamparo, o desespero, a falta de aceitação, a rejeição. Possivelmente o nosso personagem de hoje, o carcereiro, ele se enquadra nesse padrão aqui, né, de pessoas com desesperança, desamparo e esse sentimento de medo. Lendo um pouquinho, né, as questões aí do Setembro Amarelo, eu identifiquei que um dos principais limitadores para a prevenção de suicídio é não se falar sobre isso. Então, como um grande tabu, é um assunto proibido, muitas igrejas não falam sobre isso, ou não se conversa sobre isso, as pessoas não se sentem à vontade para pedir socorro quando são cercadas por pensamentos suicidas. Graças a Deus, estamos numa igreja onde nós somos bastante esclarecidos, e já recebemos instruções do pastor Elias e também de outros profissionais de saúde mental que têm orientado a nossa igreja, mas isso não é o mais comum que se vê. Então é um tema que muitas vezes nós não temos coragem de falar, mas nós podemos aprender com a lição deste homem alguns recursos de Deus para nos ajudar quando somos acometidos por esse sentimento, né, de desesperança e somos aí cercados, ou a nossa mente é cercada desses pensamentos de retirar a nossa própria vida. Mas o que aconteceu com esse homem? Ele tinha possivelmente uma voz interior que dizia para ele: você não tem saída, agora você cometeu uma falha muito grande, você é um derrotado, você é um irresponsável. Como é que você vai levar essa vergonha para sua família? Então, essa voz interna possivelmente dizia para ele: olha, retira a sua própria vida. Mas ele ouviu uma outra voz, uma voz externa, um grito que sai da boca do apóstolo Paulo e diz: não faça isso, você não está sozinho, nós estamos aqui. Então, há tempo, ele interrompeu o seu plano de retirar a sua própria vida. Havia uma saída. A solução para os problemas, sejam eles quais forem, nunca será retirar a própria vida. A morte, no contexto familiar, ela impacta as pessoas que ficam. Elas sofrem. As pessoas que ficam, elas sempre pensam: poderia ter feito algo a mais. Será que foi culpa minha? Eu tenho alguma responsabilidade nisso? Eu poderia ter gritado mais alto? Não faça isso, eu estou aqui. Então, quando vierem os pensamentos de derrota, de fracasso, de tristeza, de desamparo, e os pensamentos de morte nos rondarem, devemos lembrar da voz mais alta que grita: não precisa fazer isso, nós todos estamos aqui. E a nossa comunidade, os irmãos, nós devemos nos encorajar uns aos outros e termos palavras de esperança.
termos um ouvido atento, indicarmos, né, mensagens de socorro para quem se sente nessa situação. Então, nós podemos sim nos ajudar uns aos outros, ouvindo o grito de socorro e também demonstrando palavras de esperança a quem se sente nessa condição de totalmente desesperançado. Vamos à segunda lição que aprendemos com o carcereiro de Filipos. A segunda lição que aprendemos é que Deus nos coloca à disposição os recursos corretos para nos salvar dos nossos sofrimentos. O texto diz: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Atos 16, de 29 a 31. Agora, né, passado esse primeiro momento de desespero, quando ele escuta, né, o grito de Paulo, agora ele está diante de Paulo e ele sabe que Paulo tem a palavra de salvação. A fama de Paulo, de Silas, de Lucas já tinha percorrido ali. Outras pessoas já tinham se convertido, Lídia já havia se convertido. Eles estavam pregando há alguns dias ali em Filipos, então aquela fama corria. De alguma forma, o carcereiro sabia que Paulo e Silas tinham mensagens de salvação para ele. O carcereiro sabia, né, que ele estava numa situação bem delicada e ele estava tremendo, a palavra de Deus diz isso. Então ele buscou uma iluminação, se prostrou diante de Paulo e Silas e fez a pergunta fundamental que todos nós devemos fazer: o que devo fazer para ser salvo? Alguns comentaristas relatam que o carcereiro estava perguntando o que ele deveria fazer para ser salvo do castigo que viria sobre ele. Porém, outros destacam que o carcereiro estava interessado realmente em saber sobre a salvação de sua alma, justamente pela fama que Paulo e Silas já tinham obtido ali em Filipos. E era por esse motivo que eles estavam presos. Então, eles estavam pregando o evangelho da salvação. É importante destacar, meus irmãos, que esse terremoto, ele não aconteceu para que Paulo e Silas fossem libertos da prisão. Porque eles estavam presos, foram açoitados, mas eles estavam orando e cantando. E os outros presos estavam ouvindo. E mesmo depois de terem sido libertos, as portas da cadeia terem sido abertas, eles não foram embora. Se fosse o terremoto para que eles fossem embora, simplesmente eles teriam fugido, o carcereiro teria tirado a sua própria vida e eles teriam sido libertos. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, eles, os prisioneiros, permaneceram lá e puderam trazer a mensagem de salvação àquele carcereiro e a toda a sua família. Porque depois que Paulo e Silas pregaram o evangelho para ele e para sua família, eles voltaram para o cárcere, ficaram ali dentro e só saíram de lá depois que aquelas autoridades que os haviam mandado prendê-los pediram desculpas e os libertaram de lá. Então o terremoto não aconteceu para que eles fossem libertos. Deus tinha um propósito de socorro para a vida daquele carcereiro e da sua família. Às vezes, meus irmãos, vemos muitas pessoas que estão em sofrimento pedindo socorro em lugares errados. Mas o carcereiro sabia que Paulo e Silas tinham mensagem de salvação. Eu, você, todos nós já vimos pessoas em situações muito críticas, tremendamente doentes, precisando de ajuda médica, de ajuda profissional, de ajuda espiritual. Mas essas pessoas muitas vezes se recusam a buscar ajuda nos lugares certos. Querem às vezes um caminho mais fácil. É uma dieta milagrosa, uma terapia alternativa, para fugir, por exemplo, de uma quimioterapia, um jejum, um óleo milagroso, mas nós precisamos consultar quem de fato pode nos indicar o caminho da salvação. No momento em que Paulo responde que ele deveria crer no Senhor Jesus, o evangelho é apresentado ao carcereiro. E a partir dali ele começa uma transformação na sua vida e a sua vida começa a fazer sentido. Não é vergonhoso pedir socorro. Aquele carcereiro foi tremendo, né? Se prostrou aos pés de Paulo e de Silas. Não é vergonha pedir socorro, pedir ajuda, buscar suporte médico, buscar suporte psicológico.
Eu precisei fazer isso em diversos momentos da minha vida. Alguns irmãos sabem, eu pedi oração, ora por mim, né? Eu pedi socorro, porque em alguns momentos nós precisamos desse apoio. E é sinal de inteligência reconhecer que Deus tem os recursos, que Deus disponibiliza essas pessoas, Deus prepara profissionais para nos ajudarem nos momentos que temos problemas muito difíceis e que sozinhos serão mais difíceis de serem resolvidos. Então, aquele carcereiro foi inteligente em se lançar aos pés de Paulo e Silas e pedir o socorro. E assim Deus faz, Deus disponibilizou a vida de Paulo e Silas para salvar o carcereiro e a sua família. A terceira lição é que Deus pode transformar uma situação de grande desespero em um motivo de grande alegria. O texto diz: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Atos 16, 33 e 34. Irmãos, agora, completamente restaurado, né, o carcereiro deixa uma condição de opressor, de quem bate, de quem tortura, de quem prende, de quem amarra, passa de uma situação como essa para alguém que socorre, alguém que cuida, alguém que ampara. Então ele leva Paulo e Silas para a sua própria casa no meio da noite, possivelmente morasse perto ali do cárcere. Ele lava as feridas dos prisioneiros e serve a eles uma refeição. Juntamente com ele, com o carcereiro, todos os de sua casa se alegraram muito por terem tido a oportunidade de conhecer a Cristo. Aquela noite poderia ter tido um desfecho muito triste. Aquela família poderia ter recebido a notícia de que o carcereiro estaria morto por suicídio, né? E aí o desamparo e a tristeza que viria a todos. Porque as famílias, elas sofrem junto, né? Elas são muito impactadas por esse sofrimento de quem está com essa dor muito grande. Porém, Jesus mudou toda essa perspectiva. A alegria seguiu noite adentro. Teve batismo, teve refeição, possivelmente música, já que Paulo e Silas estavam cantando e orando ali na prisão, possivelmente teve música. Teve grande alegria, teve grande salvação. Quando Paulo fala que ele e a sua casa seriam salvos, ele não quis dizer que essa salvação seria automática por tabela, do tipo, o carcereiro é salvo, então automaticamente todos serão salvos. Não. Paulo quis dizer que se o carcereiro estivesse disposto a ouvir o evangelho e ele crendo, essa seria uma porta aberta para que o evangelho entrasse na sua casa. E todos ali de sua casa poderiam ouvir a palavra e terem a oportunidade de aceitarem Jesus e assim serem batizados. Agora o carcereiro está totalmente pronto, disponível, né, para receber o evangelho. Mas ele tem tanta alegria em ouvir a palavra de Deus e ouvir o evangelho que ele quer levar isso para a sua casa também. E o texto diz: todos os de sua casa se alegraram muito por haver crido em Deus. Há vários relatos na Bíblia de pessoas e de situações onde Deus transformou totalmente a história, porque é assim que o Evangelho faz, ele transforma totalmente a nossa história. O que dizer do Salmo 30, cujo título é Ações de Graças pela Libertação da Morte, o Salmo de Davi. Veja o que diz o versículo 11 deste Salmo: tornaste o meu pranto em regozijo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. E o outro versículo, em Salmo capítulo 30, versículo 5, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim o Evangelho, ele é transformador. Não há mais relatos sobre o carcereiro e a sua família convertida. Entretanto, é bastante plausível entender que eles fizeram parte da primeira membresia da igreja em Filipos, a quem o apóstolo Paulo posteriormente escreveu a carta aos Filipenses. Então, muito possivelmente, esse carcereiro, junto com Lídia, junto com outros crentes, talvez até essa mulher adivinhadora, compuseram a primeira membresia da igreja em Filipos. O nosso sofrimento hoje, meu irmão, minha irmã, pode ser gigante, pode parecer que não tem fim.
uma noite sem fim, um medo, um desespero, uma dor insuportável. Mas podemos acreditar, podemos confiar que Deus tem todo o poder para transformar uma grande dor em uma grande alegria. E podemos ser restaurados, porque Deus pode, sim, todas as coisas. Concluindo, então, você já recebeu alguma ordem expressa para tomar conta de alguma coisa e você falhou? Alguém pediu para você, olha, toma conta disso aqui, estou confiando isso aqui para você cuidar para mim, e você falhou? Isso já aconteceu comigo, né? Eu recebi uma ordem expressa uma vez para tomar conta de um objeto, eu era pequena, segura isso aqui, e eu perdi, né? Esse objeto que era um objeto precioso para uma pessoa. E o sentimento é desesperador, né? É um medo que acomete, a gente pensa que não tem saída. Isso é um exemplo quando eu era criança, mas passei outras situações na minha vida também. Mas esses sentimentos, né, de impotência, de desespero, de desamparo, eles são comuns, eles podem vir. E eles podem nos acometer em algum ou vários momentos da nossa vida. E alguns de nós podemos até pensar, seria melhor morrer. Porém, nós temos um Deus que tem um socorro disponível, mesmo quando tudo indica que a única saída é tirar a própria vida. Ele mesmo, o nosso próprio Deus, nos coloca à disposição os recursos corretos para nos aliviar dos nossos sofrimentos. E nós podemos usufruir desses recursos. E Deus pode transformar, sim, uma situação de grande desespero em um motivo de grande alegria. Então é isso, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um de nós a cada dia, possamos ser instrumentos de Deus na vida de pessoas que sofrem e que nós também, na condição de sofredores, possamos sempre contar com a ajuda dos irmãos da nossa igreja, que possamos sempre ajudar com a ajuda de crentes fiéis, de profissionais qualificados. Não hesite, não demore em pedir socorro, pedir ajuda, porque o grito de resposta virá. Não, não faça isso, nós estamos aqui. Que Deus nos abençoe. Um bom dia a todos. Olá, família Moriá. Esse é o nosso momento de oração. Mas antes eu gostaria de lembrar um trechinho bíblico a respeito do rei Ezequias, que, dentre tantas situações, enfrenta 2 problemas impossíveis aos olhos humanos de serem resolvidos. O primeiro foi um ataque militar. A maior potência da época, os assírios, cercam a cidade para tomá-la. Eram 185 mil soldados. E de repente Ezequias recebe um recado do comandante: pode se render, porque Deus nenhum vai te livrar das minhas mãos. E está escrito que Ezequias orou perante o Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. Naquela mesma noite, Deus envia um anjo que mata 185 mil soldados, trazendo assim a libertação para Jerusalém. O segundo evento é que Ezequias fica extremamente doente. E medicina nenhuma pôde dar jeito. E Deus manda uma palavra para Ezequias, dizendo que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. Mais uma vez Ezequias entra diante de Deus e ora, e chama, e clama por Deus. E Deus responde à sua oração. Deus muda aquela sentença de morte e acrescenta mais 15 anos de vida para ele. Nós podemos ver que Deus muda as circunstâncias em respostas às nossas orações. Então, crendo que Deus ouve e responde às nossas petições, é que nós vamos orar neste momento. Vamos orar?
e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar e vigor para a alma nos dar. Que outros venham de todo lugar. Tua graça conosco suplicar. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, pra esquecermos do mundo as pessoas e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar e vigor para a alma nos dar. Que outros venham de todo lugar. Tua graça conosco suplicar. Que outros venham de todo lugar. Tua graça conosco suplicar. Bendito Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Graça te damos porque o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Graça nós te damos pelo teu cuidado, Senhor. Graça te damos porque o Senhor tem nos sustentado. E suplicamos neste momento pelas famílias. Sabemos que o Senhor bem conhece a necessidade de cada uma. E pedimos que o Senhor venha agir em favor dos teus filhos. Olha, Deus, para a nossa irmã Leila e toda a sua família, para a família do pastor Vicente, consola, Deus, o coração dos teus filhos. Renova suas forças, nós te pedimos. Senhor, há tantas pessoas enfermas, espalhadas por esses hospitais. Suplicamos que o Senhor traga a cura completa, ó Deus, para cada um. Pedimos, ó Deus, para aqueles que estão se sentindo enfraquecidos, renova, Deus, as suas forças, nós te pedimos. Pedimos que o Senhor também guarde o coração das nossas crianças, adolescentes e jovens, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe de uma maneira muito especial para a nossa nação. Todo momento turbulento que nós temos enfrentado. Mas nós cremos na Tua Palavra, cremos no Senhor, que é o Senhor que coloca reis e o Senhor é que tira reis. Pai, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia daqueles países que estão em conflitos constantes. Tem misericórdia, Pai. Olha também para os missionários que estão no campo, enfrentando situações difíceis também. Seu socorro dos teus filhos nós te pedimos. Pai, nós suplicamos que o Senhor venha ouvir a nossa oração, que o Senhor continue conosco e nos abençoando. Aceita, Deus, a gratidão do nosso coração e perdoa, Senhor, os nossos pecados, nós te pedimos e suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos irmãos e amigos da Moriá. Hoje eu estou aqui para fazer um convite para vocês. Mês de setembro é aniversário da nossa igreja e este ano nós completamos 60 anos.
Não podemos estar juntos fazendo a nossa roda, nem cantando o nosso tradicional parabéns, mas temos um painel online que está muito bonito. Neste painel a gente pode colocar fotos, pode colocar textos, pode colocar aquilo que está no nosso coração para comemorarmos esses 60 anos. Esse painel, ele é online e para acessar ele você basta clicar no link. Esse link, ele está nos grupos da igreja, tanto do Facebook quanto do WhatsApp, e também vai ficar aqui na descrição do vídeo. Participem, irmãos! É tão bom a gente poder ver aquilo que o outro escreve, aquelas fotos, é tão gostoso. Então participem, coloquem lá a sua contribuição e juntos comemoraremos mais este ano. Que Deus nos abençoe! Céu